Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre dúvidas da Páscoa. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi para que vocês colocassem as dúvidas que você tem sobre Páscoa. Dúvida de qualquer coisa que você tem sobre a Páscoa. E hoje eu vou responder. Bora lá? Primeira dúvida. Elô, qual uma boa porcentagem de lucro? A porcentagem de lucro é importante você estabelecer de acordo com os teus custos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o seu cardápio, depois levantar o custo de cada produto que você vai fazer à venda e aí sim você aplicar uma margem em cima do teu custo. Mas o mais importante disso é que você tem que ter no mínimo uma margem de 3 vezes o valor do seu custo. E isso é no mínimo. Então você pode aplicar 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, depende muito de quais são seus custos fixos, quais são seus custos variáveis, mas o mais importante é que você não coloque menos do que 3. Porque se você multiplicar por 2, por exemplo, que é o que eu vejo muita gente fazendo por aí, você vai acabar só trabalhando e não vai ter lucro. Você vai acabar trabalhando de graça pro pessoal aí. Então não pode fazer dessa maneira, tá? Então tem que ser no mínimo 3 vezes. Aí sim você consegue definir uma boa margem de lucratividade para os teus produtos. Mas primeiro faça os teus custos, não sem isso não tem como você definir a margem. Próxima pergunta. Elô, me conta, como triplicar uma receita de bolo? Quero fazer bolo para Páscoa, mas eu não sei como triplicar a receita. Para triplicar a receita, você vai multiplicar por 3 todos os ingredientes do teu bolo, com exceção do fermento. O que você vai fazer com o fermento? Você vai usar a quantidade de uma receita e metade da segunda, ou seja, você vai multiplicar por 1,5. Então, se for 10 gramas que você vai utilizar, multiplica por 1,5, vai ser a quantidade que você vai precisar para triplicar a sua receita ou para duplicar. Fermento é uma coisa que a gente não pode duplicar. Por quê? Se eu duplico o fermento, eu estou colocando uma grande quantidade de fermento ali no meu produto, ele vai produzir muito gás e isso vai fazer com que o meu bolo fique parecendo uma pista de skate, porque ele vai fortalecer muito bem as laterais da forma ali do seu bolo, mas no meio não, e aí ele vai acabar vazando a forma, não vai ficar legal. Então por isso tem que usar essa quantidade. Faz dessa forma que você vai fazer com segurança. Próxima dúvida. Quantos dias antes eu devo preparar as coisas? Eu sempre falo que é importante para datas comemorativas a gente trabalhar aí com 2 meses de antecedência. Por quê? Você precisa comprar embalagens, você precisa fazer o planejamento do seu cardápio, dos seus custos, das suas ações de marketing, das suas metas. Então tudo isso você precisa organizar nesse período. Agora, colocar a mão na massa, fazer as massas, fazer recheio, tudo isso já pode começar a partir de agora. A Páscoa é em abril, só que você já pode fazer, se você for fazer bolo-ovo, já pode fazer a massa de bolo ali do seu ovo de Páscoa, já pode ir fazendo as cascas. Por quê? Se você fizer uma massa de bolo, você pode congelar essa massa por até 3 meses. Recheios que não vão amido, também e não vão frutas frescas ou ovos, você já pode congelar também com 3 meses de antecedência. Então, um brigadeiro, por exemplo, já pode fazer a massa lá do brigadeiro e congelar. Então, isso você garante que você vai ter tempo e não vai ficar lá no dia de Páscoa fazendo recheio, misturando recheio, naquela loucura toda. Então isso tudo você já pode se preparar. As cascas de chocolate, cascas de bombom, tudo isso você já pode fazendo também, porque o chocolate ele tem uma durabilidade muito boa e aí você já pode fazer com boa parte de antecedência. Só atenção para esse ponto. Atenção para esse ponto. Algumas pessoas aí na internet, a gente sabe que acabam trazendo informações um tanto quanto complicadas. E eu já vi gente falando assim, o chocolate você já pode antecipar e colocar na parte mais fresca da sua casa. Sim, você pode fazer e colocar na parte mais fresca da sua casa, desde que essa parte mais fresca da sua casa não seja embaixo da sua cama. Sim, gente, já vi gente falando para você colocar as tuas cascas numa caixa embaixo da cama, no quarto, que é a parte mais... Não faça isso. Imagina a quantidade de pó, de poeira, de pelo, Não, tá? Não. Você vai colocar na sua cozinha, dentro de um recipiente fechado, então pode ser aquela caixa de papelão mesmo, forrar com papel manteiga, colocar suas cascas ou colocar na geladeira, não tem problema nenhum, mas não vai me colocar no quarto, embaixo da cama, sei lá que manobra que você vai fazer. Mas segue dessa forma. Eu tô trazendo várias dicas aqui, esclarecendo várias dúvidas, mas se qualquer das dúvidas que eu estou esclarecendo aqui não for a sua, comenta aqui embaixo, porque esse vídeo é a parte 1, vai ter a parte 2. Então comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida e já que não foi esclarecida, tá? Se depois de todas essas dúvidas que eu falei que ainda a sua não foi esclarecida, comenta aqui que eu quero saber e eu vou fazer no próximo vídeo. Próxima pergunta. Pode congelar recheio de ovo? Pode, desde que esse recheio ele não leve ovos,
frutas frescas. Então, se eu for fazer, sei lá, um recheio, eu vou colocar um creme e morango fresco. Aí eu não vou poder congelar, porque no dia que eu descongelar ele não vai ficar legal. E também recheios que vão à base de amido. Por quê? Um recheio que eu vou colocar farinha, que eu vou colocar amido de milho, ele acaba gelatinizando, solta uma água e não fica legal. Então, recheios à base de amido, eu não recomendo você congelar. Mas pode sim, tá? O recheio aí tem uma durabilidade de 2 a 3 meses congelado. Então, você já pode ir preparando tudo. Os teus brigadeiros, os teus cremes, já vai fazendo tudo, deixando tudo congelado para facilitar a sua vida. Para você não ficar lá no dia da Páscoa, minha amiga, fazendo recheio. Ninguém merece. Com quanto tempo antes posso fazer as cascas? Agora, tu já pode começar a fazer as cascas de ovos. Então, se você for temperar o chocolate, já tempera, já faz um dia, usa um dia aí da tua folga para fazer todas as cascas de chocolate e armazena dessa forma que eu falei, dentro de um recipiente com papel manteiga, já coloca as cascas, papel manteiga, casca, papel manteiga, não vai riscar, não vai ficar com marca, vai ficar perfeito. E se na tua casa ou na tua região tiver muito calor, muito quente, coloca dentro da geladeira, não tem problema nenhum. Sabe o que eu fiz uma vez? Peguei a caixa de verduras da minha geladeira, coloquei papel manteiga, coloquei as cascas de ovos, passei plástico filme e deixei lá. Ficou inativada a gaveta de verdura porque eu usei para Páscoa. Então você pode fazer dessa forma também, não tem problema nenhum. Aliás, você vai facilitar o seu trabalho, tá? Então você já pode começar a fazer agora, seja com cobertura ou seja com chocolate temperado. Tanto faz. Qual a diferença de chocolates? Existe uma grande diferença. Nós temos aí no Brasil 3 tipos de chocolate. Chocolate hidrogenado, cobertura fracionada e chocolate nobre. Aliás, não poderia nem falar chocolate, né? Porque no Brasil nós temos uma lei de produção de alimentos e para chocolate em específico só é considerado chocolate aquele que possui acima de 20% de sólidos de cacau. O que é isso? Manteiga de cacau, massa de cacau, cacau em pó, são os sólidos do cacau. Quando eu estou falando de gordura hidrogenada e cobertura fracionada, não tem mais de 20% de sólidos de cacau, porque aqui é a gordura hidrogenada e aqui é a gordura fracionada, que ela é retirada da semente de palma. Então eu não tenho aqui manteiga de cacau. Então, por isso ele não pode ser chamado de chocolate, e sim cobertura. Então, toda vez que você for comprar e estiver escrito no pacote lá, cobertura, não é chocolate, é cobertura fracionada, sabor chocolate. Então, se atente a isso. Se tiver escrito chocolate, tranquilinho, é chocolate mesmo, chocolate nobre, feito a partir de manteiga de cacau, possui acima de 20% de sólidos de cacau. Ah, Elo, então quer dizer que chocolate branco não é chocolate? Claro que é, porque um dos sólidos de cacau é a manteiga de cacau, então ele tem acima de 20% de manteiga de cacau, ele é chocolate. Qual que é a diferença aí na utilização? Cobertura fracionada, você não precisa dar choque térmico por conta da estrutura molecular que ele tem, então você só vai derreter, já vai colocar na forminha, geladeira tá pronto. Agora, o chocolate, não. Eu preciso dar choque térmico nele para que ele se mantenha na estrutura que ele possui. Então aí sim, eu preciso dar choque térmico. É essa a diferença. E se você tem dúvida de choque térmico, aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer da forma super rápida e fácil, prática, que você já pode fazer nos teus ovos aí e antecipar toda a sua produção. E se depois de todas as perguntas que a gente teve aqui, nenhuma delas é a sua dúvida, comenta aqui embaixo qual que é, porque no próximo vídeo eu vou trazer aqui pra gente discutir, pra eu explicar e esclarecer, para que nenhuma dúvida fique aí para sua Páscoa aí, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.